Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre estudo de localização, como forma a complementar as discussões das aulas anteriores, principalmente no que diz respeito aí essa conjunção entre o sistema produtivo, a escolha do tamanho, enfim, tá? A elaboração dos custos de produção e o levantamento dos investimentos. E também, o que a gente vai discutir um pouquinho na aula de hoje é essa questão aí do tamanho, né, da forma como a gente vai localizar a produção e qual que é o impacto que isso vai ter em termos, né, de decisões, principalmente da localização da fábrica, mas também em que sentido isso afeta, né, a própria projeção dos custos. E aqui também vai ser um objeto de análise, né, de alternativas e de escolha baseada em critérios. Bom, quando a gente fala de estudo de localização, a gente está falando, na verdade, de um estudo um pouco mais amplo do que a simples definição do local da fábrica. E aí, seguindo as sugestões do autor que a gente está trabalhando nessa aula, que é a continuidade do capítulo 3 do livro do Casarotto Filho, tá? Essa definição, basicamente, ela vai levar em conta as estratégias de comercialização que foram definidas a partir do estudo de mercado, e das estratégias de marketing que foram definidas para o projeto. E alguns elementos são importantes, por exemplo, os prazos, né, para entrega e comercialização dos produtos, quais as quantidades que estão sendo previstas, qual é o público-alvo, né, qual é o tamanho desse público-alvo, onde está localizado, tudo isso, né, também vai influenciar na decisão de onde localizar a fábrica, se é uma empresa industrial, ou onde localizar, né, um grande centro de distribuição, se é uma empresa varejista, ou onde produzir determinados alimentos, se é uma empresa agropecuária e assim por diante. Tá? Bom, também, como a gente viu na aula anterior, é importante ponderar as estratégias de produção. Então, as escolhas ou o que está sendo projetado para o sistema produtivo também vai impactar nesse projeto, né, que a gente vai chamar de projeto de logística, como a gente vai ver na sequência, em função aí, de um lado, das necessidades de insumo. Então, é preciso ponderar tanto o acesso aí às matérias-primas, embalagens, enfim, todo aquele material necessário para a produção e distribuição de uma mercadoria, como também a distribuição e a comercialização, ou seja, o quão distante está do mercado consumidor. Então, isso porque basicamente a gente vai enfrentar os chamados custos de transporte. E esses custos de transporte eles podem representar uma parcela significativa nos custos operacionais, que pode inclusive inviabilizar o negócio. Ou seja, se a gente tem uma margem de lucro prevista muito justa, por exemplo, algo como 10%, então se a gente tem lá um custo de transporte que vai representar 7% nos custos, ou de incremento, no custo unitário, a gente ou vai ter que aumentar preço para manter a taxa de lucratividade, ou vai ter que operar com uma margem menor. Então essa margem menor pode representar aí um projeto desinteressante do ponto de vista econômico, ainda que ele seja lucrativo, ou seja, ele não dê prejuízo, mas comparado às alternativas de investimento, ele deixa de ser tão interessante. Então por isso que é importante a gente elaborar esse estudo da localização, justamente para verificar qual é o impacto em termos de custo unitário quando a gente incorpora essa parte, né, do transporte, da distribuição, para a formação dos preços. Tá? Isso vale tanto para as matérias-primas, insumos que a gente vai adquirir, né, que vão ser entregues na produção, que vão ter um custo de transporte, quanto a entrega do produto final. Né? Ou seja, mesmo que a gente use aí outras empresas para distribuir nosso produto, então comércio varejista, né, que vai fazer a distribuição pelo país, né, a gente vai ter ainda também um custo de transporte que vai fazer com que o nosso preço meta, né, para chegar no consumidor final, ele vá sofrendo alterações. Né? Tanto a questão, né, de quão longe a gente está do mercado consumidor, como a questão dos atravessadores. Né? Ou seja, no sentido de que tem um mercado varejista, um atacadista primeiro, né, que vai distribuir para pequenas empresas varejistas, e a cada passagem de uma etapa para outra, né, vão sendo adicionadas margens de lucro, né, que representam os serviços prestados por essas empresas. Bom, então, como eu mencionei, o estudo de localização, ele, na verdade, vai estar incorporado, né, usando uma linguagem mais contemporânea, no projeto de logística. Então, aqui a gente não vai entrar, obviamente, na discussão sobre gestão logística, que é um tema bastante interessante e que é muito da área da administração de empresas, mas aqui a gente vai usar essa concepção do projeto de logística,
que ele deve ser pensado porque justamente ele vai refletir aí nos custos, tá, da produção e da distribuição do produto. Então, a logística, basicamente, ela se refere à administração do fluxo de materiais, né, desde a fonte de matérias-primas, né, até a entrega desse produto ao usuário final. Então, esse usuário final pode ser um consumidor, né, as famílias, ou pode ser o governo, pode ser outras empresas, se a gente está produzindo bens intermediários ou bens de capital, enfim. Então, a gestão logística, né, ela se refere justamente à administração de todo esse fluxo de materiais que são necessários, né, para a produção do produto, para a prestação do serviço e até a entrega, né, desse serviço ao usuário final. Então, quando a gente fala de um sistema logístico, né, a gente tem que avaliar uma série de itens. Então, um deles é o estoque, né, que vai estar muito associado com o que está sendo projetado para o sistema produtivo. Se a gente vai trabalhar com um sistema just-in-time, a ideia é que a gente minimize os estoques. Mas para isso, a gente tem que ter os fornecedores muito próximos ou que sejam capazes de entregar as mercadorias, os insumos, né, que são necessários para a produção, sob demanda, né, em tempo sincronizado com o nosso planejamento de produção. Então, distâncias muito longas fazem com que esse sistema just-in-time seja um pouco mais complicado de ser operado. Então, isso vai influenciar na tomada de decisão sobre a localização da planta produtiva. Além disso, o sistema logístico ele vai envolver aí todo o planejamento da compra, né, e controle das matérias-primas, né, seja esse controle em trânsito, seja o controle em estoque interno, a aquisição de serviços de terceiros, né, então não necessariamente são só bens tangíveis, né, que são contratados, a gestão dos meios de transporte, né, tanto para a entrega de matérias-primas como para a entrega dos produtos finais. Também é preciso gerenciar a capacidade e a flexibilidade produtiva, no sentido de fazer ajustes, principalmente quando a gente tem oscilações na capacidade dos fornecedores em atender às nossas necessidades. Então, essa gestão também se refere, por exemplo, a reprogramar a produção, no sentido de não deixar ocioso e ir antecipando, né, a produção de alguns itens que podem ser antecipados. Enfim, vai depender também da projeção das vendas. Também se refere à comunicação e o controle entre os diversos departamentos que são responsáveis, né, por cada etapa do processo produtivo. Então, desde a questão do pagamento dos fornecedores, da gestão dos estoques, da produção, das vendas e das entregas, enfim. Então, é bastante importante também ter esse controle e comunicação, principalmente porque, né, quando a gente trabalha com equipes de vendas, né, os vendedores vão tentar sempre bater ou superar as metas de vendas, né. Mas, uma vez que eles firmam, né, esses contratos, essas vendas com seus clientes, o processo produtivo tem que ser capaz de responder. Então, se eles vendem demais, né, o processo produtivo também tem que ser capaz de atender a isso. Então, isso vai fazer com que haja uma demanda, né, sobre todos os processos anteriores para a aquisição de matérias-primas, para a organização da produção, para dar conta de entregar o produto nos prazos combinados. Envolve também a questão dos recursos humanos, né, necessários aí para gerenciar ou para executar cada etapa do processo, né, desse fluxo aí de materiais até a entrega do produto final ao consumidor. E também aspectos relacionados à proteção ambiental, né, ou seja, pode ser que hajam resíduos, né, emissões de gases, enfim, embalagens que precisam ser descartadas de uma maneira correta. E tudo isso também precisa ser pensado do ponto de vista da logística, né? Então, a questão da proteção ambiental, respeito à legislação ambiental, enfim, faz parte também dessa administração dos fluxos de materiais. Bom, basicamente, é o papel aí desse projeto de logística definir algumas variáveis. Então, aqui são alguns exemplos, né? Vai depender muito do tipo de negócio que a gente está propondo, né? Se é uma indústria, qual que é a abrangência do nosso mercado, se é nacional, se é internacional, enfim. E isso, né, o tamanho do mercado, de certa forma, vai definir também a complexidade, né, o número de postos que nós vamos ter que definir. Sejam unidades produtivas, sejam, né, centros de distribuição e coisas afins. Então aqui tem alguns exemplos, né, que precisam ser ponderados. Por exemplo, número e localização, né, das unidades produtivas, como eu mencionei. O número de armazéns, né, ou entrepostos, né, onde que a gente vai deixar um estoque a meio caminho, né, do mercado consumidor para facilitar as entregas. Meios de transporte e comunicações, se vai ser rodoviário, se vai ser ferroviário, se é possível, né, transportar por navios, enfim, tudo vai depender
de qual que é a proposta do produto, né, e de onde a gente vai localizar. Então, na verdade, são elementos, né, que estão relacionados com o estudo da localização e que precisam ser levados em conta. Né? Então, se a gente vai colocar uma planta no centro-oeste do país, né? Então a gente vai ter aí uma limitação muito grande em termos de comunicação marítima, ou por fluviais, né? E também a gente tem uma certa limitação aí em termos de ferrovias, né? Então vai preponderar o transporte rodoviário. Por outro lado, se a gente estabelece, né, uma planta produtiva próxima a um porto, Porto de Itajaí, Porto de Paranaguá, Porto de Santos, por exemplo, então a gente vai ter mais opções de fazer a distribuição da mercadoria pelo país ou mesmo para o exterior. Então tudo depende do conjunto, né, de informações levantadas anteriormente para avaliar qual que é a localização mais adequada e a partir disso a gente vai avaliar também, né, os meios de transporte e comunicações disponíveis para avaliar os seus custos, né, os seus benefícios e comparar, né, comparar alternativas para que a gente possa tomar a melhor decisão. Além disso, também tem a questão da disponibilidade dos produtos. Né? Então, se o produto tem alta rotatividade, ele tem que estar bastante disponível, então isso vai demandar também uma organização muito maior, né? Uma frequência maior de entregas para que o produto esteja disponível. Vamos pensar, por exemplo, produtos alimentícios de uma maneira geral, refrigerantes, laticínios, queijos, enfim. Né? Então, geralmente isso requer uma disponibilidade bastante grande, uma rotatividade alta nos supermercados, em lojas de conveniências, coisas do gênero. Tá? Então, isso faz com que essa logística, né, se torne mais complexa e requeira um planejamento e um controle mais sofisticado. Além disso, também é importante saber os projetos dos produtos e dos processos produtivos, né, porque isso vai determinar quais são as matérias-primas que a gente precisa obter e quais são as fontes possíveis, né, se a gente vai comprar de fornecedores locais, ou se vai precisar importar. Então, tudo isso também depende das características físicas do produto e o processo produtivo que a gente vai adotar. Então, se ele vai ser mais verticalizado, então a gente precisa acumular estoques. Então, a gente precisa de um planejamento de compras em um volume maior. Se a gente vai trabalhar com um método just in time, então a gente precisa localizar nossa planta produtiva próximo de fornecedores para que a gente possa fazer uma programação conjunta da produção. Ou, se a gente tem essa capacidade, trazer fornecedores para próximo da nossa planta produtiva. Bom, a gente pode também fazer uma relação entre as estratégias competitivas, né, e a logística, né, o grau de complexidade dessa logística. Então, em termos de estratégia de competição, que a gente viu em aulas anteriores, né, pegar os dois extremos lá das estratégias genéricas do Porter. Se a gente vai trabalhar com uma estratégia de competição mais baseada em liderança de custos, geralmente a gente está falando de produtos padronizados. Então isso vai trazer uma certa estabilidade em termos dos materiais, né, dos insumos, embalagens que a gente vai utilizar e também qual é o nosso mercado que a gente vai atender. Né? Então essa relativa estabilidade ela também se reflete no sistema logístico. Né? Então isso facilita, de certa forma, a organização dessa cadeia, né, de suprimentos, contratação de fornecedores e organizar aí o planejamento das aquisições, né, do processamento disso na produção e da entrega. Tá? Agora, quando a gente trabalha com produtos diferenciados, né, a tendência é a fazer a customização. Então a gente vai ter diferentes produtos e esses diferentes produtos eles podem demandar matérias-primas específicas. Então, como a gente tem que decidir antes onde a gente vai localizar a nossa fábrica, né, não necessariamente eu vou conseguir conciliar todas as fontes de matérias-primas com os meus produtos. Tá? Então, claro, vai ter que ser ponderado quais são as matérias-primas mais relevantes, aquelas que não podem faltar, ou aquelas que têm maior dificuldade de acesso, para que a planta produtiva esteja localizada mais próxima dela e as demais matérias-primas a gente consiga trazer de lugares mais remotos. Tá? Então, isso obviamente vai exigir uma flexibilidade maior do sistema logístico. Então não vai ser tão trivial, vai exigir aí sempre a capacidade de trazer novos materiais para dentro e também, né, pode ser que a gente está criando produtos diferentes para públicos-alvos distintos. Então essa própria entrega do produto ao consumidor final também pode exigir aí diferentes formas de distribuição. Então isso faz com que o sistema logístico tenha que ter uma flexibilidade para ir adequando as estratégias de sempre estar lançando produtos novos, diferenciados, com características próprias. Isso pode influenciar, inclusive,
na forma de entrega, se vai ser caminhão, se vai ser por avião, o volume, né, pode ser produtos pequenos, grandes, maiores, enfim. Tudo isso pode, né, fazer com que o sistema logístico se torne mais complexo e exija aí um controle mais sofisticado. Bom, além disso, a gente viu numa das aulas lá do início, né, as estratégias de produto e mercado. Então, também trazendo dois extremos, né, ou seja, a verticalização. E essa verticalização ela pode ser a montante ou a jusante na cadeia de valor. Então, basicamente, quando a gente está incorporando internamente etapas do processo produtivo para trás na cadeia, a gente está conseguindo ter um maior controle sobre a fonte de matérias-primas. É claro que isso vai trazendo uma estrutura de custos, principalmente custos fixos, maior para a empresa, então não necessariamente ela vai ser sempre uma boa ideia, né? Então vai depender, obviamente, de um estudo, né, desses preços e das competências que a empresa tem para fazer essas coisas, mas isso permite um planejamento, uma organização maior. Por outro lado, né, ela pode também verticalizar a jusante, ou seja, para frente na cadeia. Então, vamos pensar numa empresa industrial, ela pode ter o controle também sobre a distribuição do produto. Então, ela vai ter uma frota própria, vai ter os seus próprios centros de distribuição espalhados pelo país e vai fazer as entregas para os comércios varejistas, para chegar até o consumidor final, por exemplo. Tá? Então, obviamente, se ela tem o controle, né, ou se ela investe com recursos próprios nesses aspectos, ela vai ter um controle maior sobre os canais de distribuição e comercialização. Bom, outra estratégia seria a de diversificação lateral, né, aquela que ela vai atuando em diferentes tipos de mercado, produtos distintos, às vezes muito distintos, e a estratégia de terceirização. Tá? Isso, obviamente, vai aumentando a complexidade e a necessidade de sofisticação do sistema logístico. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com o sistema just-in-time, né, a gente precisa ter os fornecedores atendendo às nossas demandas e isso muitas vezes requer uma proximidade física, né, para que seja viável. E quanto mais forem os fornecedores, né, mais dependente a empresa fica dessas fontes de matérias-primas. Então ela tem que ter um controle mais rígido, né, mais organizado, para fazer com que o seu planejamento de produção, né, ele não seja frustrado por conta da incapacidade de entrega das matérias-primas por parte dos seus fornecedores. Né. E o mesmo vale para fazer com que o produto chegue no cliente final. Né. Se a gente depende de transportadoras terceirizadas, de outras empresas para fazer a comercialização no atacado e assim por diante, né, a gente precisa ter, né, uma forma de gestão desses contratos muito mais efetiva, né, do que quando a gente tem, né, o domínio, a propriedade desses sistemas de entrega. Bom, o autor vai propor uma metodologia para a gente fazer esse projeto de logística ou estudo da localização, de uma maneira geral, baseado em 5 etapas. Tá? Então, a primeira etapa seria a análise dos meios de transporte disponíveis e também projeções futuras, né, se a gente tiver essa informação disponível, no sentido de verificar, bom, a gente vai instalar a nossa planta numa localidade onde só tem acesso ao rodoviário, mas existe um projeto, né, de investimento para a criação de uma ferrovia. Então, há essa perspectiva futura de ter uma alternativa que pode ser benéfica para a empresa. Então, basicamente, essa é a concepção que o autor vai colocar lá. Além disso, a gente precisa ponderar, né, a localização dos distribuidores e onde os nossos produtos têm que estar disponíveis. Então, é basicamente um balanço entre nossas fontes de matérias-primas e o nosso mercado consumidor. Então, não necessariamente localizar a meio termo, né, é a estratégia mais adequada. Às vezes, a questão da distribuição para o cliente final não é tão problemática e aí a proximidade com os fornecedores pode ser mais importante, principalmente, né, em métodos just-in-time de produção. E depois a gente tem que pensar o seguinte, bom, a partir dessas definições, né, do que é importante para o nosso projeto, a gente vai definir as macrolocalizações e as microlocalizações. Então, a macrolocalização pode ser, por exemplo, o estado, a cidade, onde a gente vai implementar nosso projeto, e a microlocalização diz respeito ao espaço físico mesmo, onde vai ser implementada a fábrica, né, se é uma empresa industrial, ou a produção agropecuária, ou o comércio, enfim. Né? Então, é mais específico, mais concreto. E aí, obviamente, a partir dessa escolha, a gente tem que fazer a definição do esquema de transporte. Né? Ou seja, como é que nosso produto chega ao cliente final e também como é que as matérias-primas, os insumos que a gente precisa, chega, né, até a nossa unidade produtiva.
Bom, aqui tem um esquema, né, sugerido ali pelos autores, em que a gente tem o seguinte. Bom, em alguns casos, né, a determinação da localização é bastante evidente. Então, se o nosso produto, né, é um produto que tem que estar próximo do cliente consumidor, né, então a gente vai procurar estabelecer a nossa planta produtiva de maneira a fazer com que o nosso produto chegue cada vez mais rápido ao nosso cliente. Então, se a disponibilidade é um fator importante, né, então pode ser que fique muito evidente que a gente tenha que localizar a nossa planta ali. Por outro lado, a gente pode ter algumas coisas como, por exemplo, um invase de água mineral, né, em garrafas. Então é muito complicado a gente fazer o transporte das fontes naturais para outras localidades e então fazer o invase. Então às vezes pode ser mais interessante ou evidente colocar a planta produtiva muito próxima da fonte da água, porque a gente não tem grandes gastos aí com a distribuição, né, do produto principal, que é a água mineral. Né? E aí a gente faz, né, todo o processo de invase próximo da fonte e aí faz a distribuição. Então, às vezes, isso se torna evidente. Mas nem sempre é o caso. Né? E de todas as maneiras, independente se a localização é evidente, né, que tem um losango, vamos colocar assim, de decisão, mesmo que ela seja, né, ou que ela não seja evidente, o autor vai sugerir que essas análises detalhadas do futuro e a escolha da localização, elas têm que ser feitas de toda maneira. Tá? E aí ele vai sugerir alguns métodos quantitativos para a gente fazer essa análise detalhada. Eu vou trazer um exemplo, mas a gente pode ter outros métodos, por exemplo, o método benefício-custo, para cada alternativa de localização, né, seja a macro-localização ou a micro-localização. Na verdade é interessante a gente ter esses métodos quantitativos para os dois, mas é óbvio, a gente vai vindo do mais abrangente para o mais específico. Então a gente pode pensar, por exemplo, bom, a gente vai produzir um produto e o nosso público alvo são pessoas que vivem em áreas urbanas. Então, as maiores concentrações urbanas vão estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, enfim. Então, talvez esses estados sejam as localizações de interesse. E aí a gente vai comparar, né, quais desses estados seria mais interessante colocar a nossa planta produtiva, mas isso vai depender, né, do investimento necessário, dos custos, tá, de transporte e assim por diante. Análise de futuro, basicamente, né, prevê a aplicação de técnicas de cenários, né, cenários mais prováveis, pouco prováveis, enfim, em que a gente vai variando, né, alguns dos parâmetros para justamente verificar, né, se caso alguma dessas possibilidades venha a acontecer, qual delas seria a mais interessante para a localização da empresa. E por fim, técnicas de decisão, que vai determinar a escolha da localização, que pode, né, ser, por exemplo, a taxa de retorno esperada do investimento em cada localidade que está sendo estudada, pode ser a taxa interna de retorno, enfim, pode ser outro critério adotado aí pela gestão do projeto para decidir qual que vai ser a localização. Bom, aqui tem um exemplo que está no livro, ele está um pouco pequeno, né? Eu trouxe a imagem que consta lá no livro, depois vocês podem consultar com mais calma, mas basicamente ele está sugerindo para a gente o seguinte: bom, a gente monta uma tabela relacionando as receitas projetadas para o negócio e os custos associados, destacando os custos de transporte ou custos de transferência que ele está colocando aqui, outros custos diferenciais associados à localidade, então eu posso ter, por exemplo, uma isenção fiscal numa localidade e não ter essa isenção fiscal na outra. E aí eu vou contrabalancear com as vantagens e desvantagens, né, de estar mais próximo da fonte de matéria-prima ou mais próximo da fonte do mercado consumidor, enfim. Né. E aí eu vou ter aqueles custos que vão ser iguais. Né, então pode ser que eu tenha uma série de custos de produção ou os custos de aquisição da matéria-prima podem não variar, né, somente o seu custo de transporte, enfim. E basicamente, no final eu tenho saldo. Né? Eu posso ir comparando esses saldos aqui entre as diferentes alternativas para decidir qual delas é a melhor. Então, basicamente, a gente tem lá a receita projetada em cada localização, pode diferir também. Né? Tenho lá os custos de transferência de produtos, de matéria-prima ou de outros itens, né, que são materiais auxiliares, por exemplo, instrumentos, equipamentos, enfim. Os custos diferenciais, né, que é o específico de cada localidade, né, aquilo que vai me trazer vantagem. Então, eu posso ter uma localidade que é uma mão de obra mais barata. Então, eu vou ter um diferencial de custo aqui. No outro, eu tenho uma isenção fiscal, vou ter um diferencial de custo lá. Né? E aquilo que é igual. Né? Justamente para a gente conseguir visualizar esse aspecto do custo da transferência, do custo de transporte, que é um item importante. Quais são as vantagens específicas da localidade e aquilo que não se altera, né, em função da localidade que a gente escolher.
E, obviamente, né, a gente pode determinar aqui como critério de decisão aquele que me der o maior saldo, né, ou seja, o maior lucro esperado entre as alternativas de localização. É claro que a decisão ela não vai ser às cegas, também vai ser ponderado outros itens, como a gente já mencionou, que é o caso, né, de projeções futuras, se a gente tem perspectiva de que haja melhoria nas condições de transporte, ou que haja, né, um crescimento das fontes de suprimento da localidade ou não, enfim. Né, então, outros fatores também podem corroborar para que não necessariamente a que apresenta o maior, né, lucro projetado seja escolhida. Pode ser que ela seja ponderada por outros fatores igualmente importantes para a empresa. Bom, quanto à microlocalização, né, a gente pode partir da definição da macrolocalização, ou seja, nosso público-alvo está nos grandes centros urbanos e a gente vai localizar ou no Sudeste ou no Paraná, que está muito próximo do Sudeste, ou, enfim, em algum estado próximo que facilite aí a distribuição nesses grandes centros urbanos. Então, basicamente, a partir, né, da definição do sistema de produção e da escolha da macrolocalização, a gente vai selecionar os aspectos, né, preponderantes, aquilo que é relevante para o negócio, tá? Vai determinar os parâmetros de análise, então o que eu vou analisar? Né? Custo de transporte, as isenções fiscais, custo de mão de obra, assim por diante. Vou coletar esses dados, né, desses aspectos da região de interesse ou das regiões, nesse meu exemplo, consolidar as informações e fazer a escolha do local. Né? Então, a partir das informações, vamos dizer que localizar a planta em São Paulo é mais interessante porque a gente tem fácil acesso à cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro e cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Né? E aí, a gente parte para um diagnóstico, né, de cada aspecto que a gente vai ver na sequência. Eu já vou mostrar alguns aspectos relevantes para a localidade, né, dentro de São Paulo, no estado de São Paulo, mas em qual cidade, enfim, ou qual lote, né, dentro de uma cidade específica. Também é importante fazer um prognóstico, né, de cada aspecto para cada local, no sentido de que, bom, a gente tem uma realidade hoje, mas isso vai se manter ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos. E a partir disso, então, definir, né, qual que é a microlocalização mais adequada para a implementação aí do projeto. Em alguns casos, o Casaroto Filho vai dizer que pode ser que a gente tenha um feedback, né, para macrolocalização. Então a gente pode ter algumas vantagens muito grandes da microlocalização que nos fazem repensar a macrolocalização. Então, por exemplo, mais que a gente vá atender o mercado do Sudeste, a gente pode, por exemplo, ter uma doação de terreno para a implementação de uma fábrica em Sobral, no Ceará, e uma outra mesma proposta em Quitandinha, no Paraná. E aí, claro, né, a empresa pode verificar que o preço de aquisição do terreno seria muito alto e que isso daria uma vantagem muito grande, que compensaria, por exemplo, os custos de transporte, né, dada uma distância mais longa. Então, sei lá, Sobral poderia levar até um porto mais próximo e trazer para São Paulo. Ou do Paraná, né, seguir pela BR-116 até São Paulo e as outras cidades. Então, isso pode influenciar também, de certa forma, a definição da macrolocalização, ou seja, a gente vai atender principalmente o mercado do Sudeste, mas não necessariamente a nossa planta produtiva vai estar lá. Ela pode estar no Nordeste ou pode estar no Sul. Então, obviamente, às vezes isso pode acontecer em função de uma grande vantagem, como é o caso de doação de terreno, né? Que é uma prática não incomum, na verdade, na história do Brasil. Né? Então, a disputa por diferentes governos de estado, governos municipais, para atrair empresas, né, principalmente empresas industriais, pelo potencial de geração de emprego e renda direto e indireto, né, faz com que algumas delas sejam beneficiadas nesse aspecto. Bom, sobre os aspectos a serem analisados, quando a gente vai para a microlocalização, para o estudo da microlocalização, né, aqui são alguns exemplos, né, de coisas que a gente tem que levantar para avaliar qual que é o mais adequado. Obviamente nem todos vão ser aplicados, dependendo da natureza do nosso produto, né, do projeto que a gente está desenvolvendo. Então, o mais básico é o custo do terreno, né, o transporte da mão de obra. Então, às vezes você tem a mão de obra que vive numa área urbana, mas a planta produtiva está muito afastada. Então, por exemplo, o caso das empresas que estão em São José dos Pinhais, a maioria dos trabalhadores estão em Curitiba. Né? Proximidade com rodovias e terminais de carga, então é uma coisa bastante importante. A topografia, no sentido de onde é que você vai construir a tua planta produtiva, então geralmente a gente precisa de um terreno plano, né? Então isso também pode ser importante. O tipo de solo, se a gente precisa extrair um metal, alguma coisa assim do solo, ou plantar, enfim.
as redes de comunicações, inclusive internet, telecomunicações, né, não só as comunicações rodoviárias, coisas do gênero. As fontes de matérias-primas, insumos locais, desde coisas básicas como o suprimento de água, energia. Então não adianta ter um atrativo muito grande para uma cidade no interior se ela não tem condições aí de ofertar, né, essa infraestrutura básica de água, tratamento de água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações e coisas do gênero. Né? Também possibilidade de ampliações, então em que medida a gente pode expandir. Então, se a gente localizar num terreno que é grande, mas já tem muita área construída em volta, a gente não consegue amplificar, né, a nossa planta produtiva. Isso pode ser um complicador. As limitações para edificações, então isso vai depender das regras, né, de zoneamento urbano, industrial de cada cidade. E também a questão da poluição ambiental, né, são aspectos que a gente precisa analisar. Então, se o que a gente vai produzir ali emite muito gases, né, ou resíduos líquidos ou sólidos, né, isso precisa ser analisado em confronto com a legislação ambiental para verificar se é viável implementar o empreendimento naquela localidade ou não. Bom, além disso, a gente tem alguns critérios de análise, né, tem os chamados critérios impeditivos, que é, por exemplo, áreas de conservação ambiental, né, ou seja, onde não é possível instalar uma planta industrial. Né? Você pode ter outros tipos de empreendimento, como um ecoturismo, um restaurante, enfim, umas trilhas, coisas do gênero, mas não a produção de automóveis, de combustíveis, coisas do gênero. Né? Então, vai ter uma série de critérios que são impeditivos, que impedem a implementação do empreendimento naquela localidade. E há outros critérios que são analíticos, né, que vão ser igualmente importantes para tomar a decisão. Então, por exemplo, áreas de fronteira. Né? Pensar a localização de uma planta produtiva ou em Foz do Iguaçu ou na Cidade do Leste, no Paraguai. Né? Vamos supor que o mercado-alvo seja o mercado do Paraná. Tá? Então, do ponto de vista da distância, né, é quase irrelevante. Agora, outros fatores podem determinar qual que é a localidade mais adequada. Por exemplo, a questão dos impostos que são cobrados, do custo da mão de obra. Então pode ser que no Paraguai seja mais interessante do colocar em Foz do Iguaçu. Até porque está no Mercosul, então os impostos de importação talvez não sejam tão elevados e justifiquem essa escolha. Então as áreas de fronteiras, elas realmente, né, têm essa possibilidade de avaliar marcos regulatórios totalmente distintos, né, e que podem trazer benefícios para a empresa a depender, né, de que lado da linha de fronteira a planta produtiva esteja. Bom, há outras questões ambientais também, né, como a localização onde há corpos d'água, então onde há lençóis freáticos, rios, nascentes de rios e coisas do gênero, né, onde há restrições de emissões atmosféricas, então, sei lá, um país que está comprometido com a redução de gases do efeito estufa e que esteja estabelecendo metas, né, pode não ser interessante para uma empresa e ela pode ir para outro país justamente onde há, vamos dizer assim, um crédito para essa emissão. O zoneamento de usos, então nem toda a área de uma cidade, né, ela está permitida para usos industriais, por exemplo, né, ou para usos comerciais, pode ser uma área residencial, então não vai ser uma localidade adequada, a gente precisa ponderar, embora seja óbvio, né, mas a gente não pode começar o projeto, iniciar a construção e de repente a obra ser embargada pela prefeitura, porque ela não respeita aí a legislação dos zoneamentos. Né. Então o aspecto, para quem está elaborando o projeto, básico, porém, né, é fundamental de ser considerado. Outros aspectos sociais, como nível de educação, qualidade da mão de obra, enfim, podem ser aspectos relevantes também. E a questão do setor público, né? A capacidade do setor público em responder às necessidades, por exemplo, de um investimento. Então, ok, a prefeitura ela prometeu ceder o terreno e construir a infraestrutura que dá acesso até esse terreno. Né? Então, o quão organizado, profissional e desenvolvido é essa prefeitura para dar conta de atender aquilo que foi negociado com a empresa. Então, são alguns aspectos aí fundamentais de serem analisados e que vão determinar a localização da empresa, né? Principalmente quando ela sai, né, dos centros urbanos ou das cidades em que já tem essa infraestrutura pré-estabelecida. Bom, eu deixo aqui a referência para vocês, que é o livro do Casaroto Filho, Elaboração de Projetos Empresariais. É o capítulo 3 também, especificamente a seção 3.5. Eu desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos e a gente nos vê aí na próxima videoaula. Até mais, tchau, tchau.